Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Eu não avisei para o pastor que eu viria, porque normalmente no Natal, dezembro, é um mês bastante ocupado com cantatas, com a participação ou viagens, então eu queria vir mesmo só para conversar um pouquinho aí com os irmãos do Conselho Missionário, conversar assim, bater um papinho, entregar uma revista, reforçar esse desejo que a igreja tem, né, de ser missionária, contribuir, orar, interceder. Mas eu estou muito feliz e muito honrado de ocupar aqui o púlpito. Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como? Versículo 2, vamos ler juntos? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, nós estamos com a Tua palavra diante dos nossos olhos, e nós queremos, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar ao nosso coração. Nós sabemos que o Senhor quer falar ao nosso coração, mas a dureza do nosso coração, nós te pedimos que o Senhor venha quebrar essa dureza, o Senhor venha desarmar a cada um aqui dos teus servos que estão aqui, que vieram para te adorar. Às vezes a gente vem com aqueles mecanismos de defesa, pensando o que o pastor vai falar de mim, o que o pastor sabe de alguma situação particular. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito que habita em nós possa passear no nosso meio, trazendo quebrantamento para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino, desta casa, e para a glória de Jesus. Ó Deus, nós oramos no nome dele, o nosso Salvador. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas quando eu leio o capítulo 11 de Hebreus, eu queria que você mantivesse aberto aí no 12, mas quando eu leio o 11, eu fico turbinado na minha fé. O capítulo 11 é conhecido como a galeria da fé. São aqueles homens e mulheres que viveram pela fé no seu tempo, e eles honraram a Deus, e eles mostraram a glória de Deus, e eles não tiveram medo de espada, de perseguição, e eles foram para a cova dos leões, eles foram para a fornalha de fogo, eles enfrentaram as situações mais divergentes, mais difíceis, e no seu tempo, nas suas dificuldades, diante dos seus desafios, eles mostraram Jesus, eles mostraram quem é Deus, o Deus poderoso. Você imagina, por exemplo, Daniel indo para a cova dos leões? Às vezes a gente pensa que o Daniel vai igual um franco atirador para a cova dos leões. Eu vou morrer mesmo. Não, o Daniel era um ser humano como eu e você. Ele era carne e osso como eu e você. Se Jesus chorou vendo o sofrimento de Marta e Maria ao perder Lázaro, será que o Daniel era mais forte do que Jesus? Será que o Davi, só porque ele matou o gigante, ele era aquele? Todos eles eram carne e osso como eu e você. E talvez o Daniel fosse para a cova dizendo: Senhor, eu vou ser julgado ali, mas eu não vou desonrar o teu nome, eu não vou deixar de buscar o Senhor. Isso é fé. Isso é ter a coragem de saber que parece que o fim chegou. Não é o fim, porque nós sabemos que é o início da nossa vida eterna, mas é como se fosse assim: chegou o meu dia, eu vou morrer agora na cova dos leões. E sabe o que Deus nos mostra nisso? Eu tive uma prova muito grande no Paraguai, talvez já tenha compartilhado com vocês, mas uma das provas que eu passei quando missionário lá, numa perseguição de 2 professoras, muito cruel, uma situação que envolveu juiz, polícia, promotoria, enfim,
Eu entrei numa porta que estava do meu lado, era o banheiro da minha casa, eles estavam todos lá reunidos e eu tinha que participar da reunião. E a única porta que eu achei, eu entrei e comecei a orar. Falei: Deus, a minha cabeça está por explodir, mas eu sei que não é o fim, o Senhor tem uma solução. E naquele lugar ali, que eu não entrei para outra coisa senão para mim relaxar ali, 1 segundo, 1 minuto, eu ouvi uma voz. Não me pergunta se é fina, se é grossa, mas eu ouvi, eu senti Deus falando comigo: Cornélio, eu livrei a Daniel, foi da boca do leão, não da cova. Entenderam? Daniel foi para a cova. O nosso Deus permite que a gente esteja às vezes numa cova, mas o nosso Deus tem poder para fechar a boca do leão. Não é que ele não tinha poder para mudar aquela sentença, Deus podia fazer alguma coisa, um terremoto podia acontecer, e o Daniel acabava não indo para a cova, Deus podia fazer, mas ele quer mostrar para mim e para você que ele detém todo o poder nas suas mãos. Esses homens ali, o caso de Daniel, o caso dos 3 amigos na fornalha, eles mostraram que naquele lugar eles proclamaram o nome de Deus. É por isso que muitas vezes Deus permite pandemias na nossa vida. É por isso que Deus permite covas, permite fornalhas, permite crises, para que a gente possa ter fé e continuar lutando e não se entregando. Então, quando eu vejo o capítulo 11, e eu te convido a ler nessa semana, já que nós estamos aí no final de ano, prestes a começar outro, leia o capítulo 11 devagarzinho. Pela fé, Moisés rejeitou ser chamado de neto de Faraó para sofrer com os filhos de Deus. Pela fé, o mar se abriu. Pela fé, Abraão foi chamado e foi para uma terra. Meu Deus! E hoje nós estamos chamados a viver pela fé. Pela fé, quando Deus pediu o filho dele, ele o entregou, mas sabendo que Deus poderia ressuscitar. Isso é fé. E nós sabemos o que aconteceu ali em Gênesis capítulo 22. Queridos, eu queria chamar a sua atenção, porque quando eu leio o capítulo 11, eu fico turbinado. Eu falo: meu Deus, eu não estou sofrendo perseguição a esse ponto. A igreja do Senhor não está sofrendo a esse ponto. Mas alguma coisa está errada, porque nós vivemos num mundo de mimimi, de murmuração. Murmuração porque a minha casa é alugada, eu não consigo comprar uma casa. Aquela irmã que é pecadora já comprou a sua, eu não consigo comprar a minha. Aquele irmão que parece que vive no pecado tem um carro novo, eu tenho um fusquinha velho. A gente vive nesse tipo de coisa. Nós não chegamos a esse ponto desses irmãos. E eu convido você a pensar um pouquinho aí no versículo 36 do capítulo 11. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio. Presta atenção, eu não sei se foi cerrado assim ou se foi cerrado assim. Eu não sei como é que eles foram cerrados, mas aqui está dizendo que foram. Passaram ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelha, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Meu querido, eu fico pensando na minha vida hoje, na vida da igreja hoje. Tenho visitado igrejas pelo Brasil afora, tenho visitado igrejas que é fruto do trabalho missionário, trabalhando no meio dos indígenas, trabalhando no meio dos ciganos. Eu volto lá do sul de Goiás, lá onde tem vários acampamentos ciganos, e eu volto turbinado na minha fé. Irmãos, falou: pastor, a nossa maior dificuldade é que a gente vivia do rolo, a gente vendia, a gente sabe vender, a gente sabe comercializar, mas para a gente ganhar dinheiro a gente tinha que passar a perna. E aí nós nos convertemos. Agora a gente não pode mais fazer isso. Eu falei: não pode mesmo não. E a gente não faz isso, pastor, porque o nosso Deus é que nos ensinou a fazer comércio, e hoje nós temos uma mente diferente. E nós não fazemos mais isso. Nós, os crentes em Cristo, nós propusemos no nosso coração. Eu falei: cara, eu vou levar você para pregar em algumas igrejas que eu conheço por aí, porque tem uns crentes aí sonegando imposto, tem uns crentes mentindo, crentes saindo mais cedo, mandando o outro bater o cartão, essas coisas todas que a gente vai fazendo, e o inimigo só vai rindo da gente, e a gente não mostra o nome de Cristo, a gente não honra o nome de Deus.
com pequenas coisas, desrespeita a esposa, desonra os pais, desrespeita o esposo. Nós não vivemos como Deus quer. Queridos, esses homens, aqui diz que o mundo não era digno deles. Será que o mundo é digno de mim? Quando Satanás se apresenta diante de Deus, ele: observaste o meu servo Jó? Claro, ele tem tudo. Não é por isso não. Observaste. Você já pensou se Deus perguntasse a alguma pessoa: observaste o meu servo César Marinho? Observaste o meu servo Hércio? Observaste o meu servo Cornélio? Como é que seria isso? Eu vi essa semana, estou dando um exemplo aleatório, queridos, para a gente poder trabalhar isso na nossa vida. Nós somos crentes. Agora eu queria só dizer para você o seguinte: o versículo 38 e 39 nos chama a atenção para pensar no seguinte, olha só: ora, todos estes, aí está falando de todos esses heróis aí do capítulo 11, que obtiveram um bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Ou seja, eles lutaram bravamente no seu momento, eles lutaram, se empenharam, mas eles não viram o Messias, eles não viram se o Messias chegou, porque eles morreram muito antes. Mas eles lutaram e honraram a Deus no seu tempo, mesmo que era pela fé. O Messias vai vir e vai salvar o nosso povo, era pela fé. Versículo 39: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Aí entra a gente, agora é eu e você na parada, porque eles lutaram no seu momento, agora Deus proveu coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Ou seja, o reino de Deus, a igreja de Cristo é uma só, tanto a do Velho Testamento como a do Novo Testamento. Eles lutaram no seu tempo, agora é a minha vez de lutar aqui. É por isso que o capítulo 12 começa como está, olha: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos esse grande número de heróis do capítulo 11, está aí no versículo 11, no capítulo 12, versículo 1, portanto também nós. Então eu queria trazer uma palavra para você aqui hoje: agora é a nossa vez. Não adianta viver naquela nostalgia, nos tempos de Davi. Tempo de Davi, ele foi fiel, ou ele pecou, mas ele se arrependeu de coração, por isso foi conhecido como homem segundo o coração de Deus. Meus queridos, agora é a nossa vez. Nós estamos perto do Natal. E o Natal o que é? É o nascimento de Jesus. A igreja entende o que é isso perfeitamente. O mundo não entende. O mundo entende que é só uma festa natalina, é um momento mais para beber, até cair, comer, encontrar familiares. O mundo comercializou essa data, mas eu e você, nós sabemos o que significa Jesus. É esse Jesus que é a carreira proposta que nós temos agora em frente. Olha só, lá no final do versículo 1, agora é capítulo 12: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, tendo como base esses homens que nos estavam, que fizeram no seu tempo, agora é a nossa vez de correr com perseverança a carreira. Tem uma carreira que nos está proposta. A minha carreira é falar de Jesus. Muitos povos ainda não conhecem a palavra de Deus, eu posso contribuir. Muitos povos ainda não ouviram sobre Deus, eu posso fazer alguma coisa para que eles ouçam. Você e eu conhecemos. Você não precisa de ir numa tribo indígena, mas se Deus tocar no seu coração para você abençoar, converse com a gente, conversa com a PMT, com alguém. Eu estou sempre em contato com tribos indígenas, com tribos quilombolas, com comunidades quilombolas, acampamentos ciganos, com os refugiados, nossos refugiados lá em Ilhéus, que a IPB está recebendo, além de outros, mas eu estou falando dos trabalhos da APMT, ao qual, como missionário, sou responsável pelos povos minoritários no Brasil, os haitianos refugiados, os venezuelanos refugiados, onde nós temos esse trabalho.
Então, se Deus está mexendo com você para fazer alguma coisa, não perca a oportunidade. Agora é a sua vez de mostrar Jesus. Deus tem me dado um bom trabalho. Eu não ganho muito, mas eu ganho o suficiente. Eu posso dar uma cesta básica, além do meu dízimo, da minha oferta, do meu comprometimento com a igreja, mas eu posso dar uma cesta básica e o valor é esse. Não, Deus tem me dado muito e eu posso abrir um poço artesiano lá na África. Eu posso pagar $8.000 para abençoar o missionário que está lá e povos que serão abençoados com um poço artesiano. Eu não sei qual é o seu poder de fogo, como você de repente, mas eu sei que todos nós temos essa responsabilidade. Agora é a minha vez. Agora, como nós vamos fazer isso? Então eu queria trazer algumas rápidas lições aqui. No primeiro versículo do capítulo 12, diz assim: olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, é como se esses homens estivessem numa plateia, olhando a gente. Olha, agora é você, Cornélio, agora é você lutando. Desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Não tem outro jeito. Se você quiser mostrar Jesus na sua vida, se essa igreja quiser mostrar Jesus neste bairro, ela precisa de desembaraçar de todo o peso e do pecado que assedia. Meus irmãos, esse pecado, a palavra assédio aí, é aquela coisa surpresa, aquela coisa que está insistente, mas é de surpresa, de supetão. Eu me lembro quando nós estávamos por comprar a casa que hoje é a escola lá no Paraguai, uma das situações que Deus nos deu, Instituto Presbiteriano Paraguai Brasil e a Igreja Presbiteriana na Grande Assunção, em São Lourenço, na Grande Assunção. Nós estávamos para comprar, nós fomos lá para fazer o negócio. Estou encurtando a conversa porque é muito longo esse milagre. É um milagre que tem igual uma cobra, né? Igual uma sucuri. Quando nós chegamos na casa da dona, Deus abriu as portas de uma maneira tremenda. A gente viu assim que alguma coisa estava acontecendo no mundo espiritual. E nós entramos na casa da senhora e aquela senhora disse assim: pastor, eu vou vender essa casa para você, mas eu exijo que essa casa seja colocada no seu nome. Falei, tá bom, porque eu não quero levar a sua igreja no juízo. Ai, coitadinho dessa mulher que não tem alma, que uma igreja que não pode pagar. Eu quero levar alguém, a mulher é uma mulher usureira, que fiquei amigo, que eu evangelizei, somos amigos até hoje, mas é uma mulher muito rica, e aquela mulher assim autoritária. Então, vou comprar no nome do senhor, porque se tiver que levar no processo, levar no juiz, eu tenho alguém que eu posso pegar pelo pescoço e levar. Falei, não tem problema, minha senhora, nós vamos comprar essa casa para a honra e glória do nome do Senhor. Mas outra coisa, eu não quero pagar imposto não. Essa casa era uma casa cara, no centro da cidade, e nós vamos fazer um preço fictício. Eu falei de assédio, não falei? Aí eu falei, aí que bom, né? Porque até eu vai ficar mais barato para mim, né? Tal. E mordi a isca. Pasmem vocês. O missionário, representando a igreja, mordeu a isca. Não, está tudo certo. Voltei para minha casa, acertamos tudo. E eu voltei, peguei um Chevette Marajó que eu tinha, voltei para minha casa, eram 17 quilômetros de distância, e o inimigo, parece que ele estava no meu ombro rindo. Eu consegui. Quando eu cheguei lá em casa, eu entendi o tamanho da situação, e eu liguei para aquela mulher e disse, minha senhora, está tudo certo, do jeitinho que nós conversamos, o único problema é que eu estou tirando o anzol da minha boca, eu não vou morder essa isca. Nós vamos colocar o valor que tem que ser colocado nessa casa, goste você ou não. Se você não quiser mais vender a casa, isso é um problema seu com Deus, você vai se ver com quem você quiser, mas eu não vou colocar a mão nessa cumbuca. Eu precisava muito daquela casa. Eu já estava sendo como que despejado, porque a mulher queria vender por qualquer custo, ela queria o dinheiro daquela casa.
E eu aluguei com a promessa de compra, coisa de missionário, né? Não, eu vou comprar essa casa. A gente entra ali e depois você coça a cabeça, né? E já estava pronto. Se eu não comprasse, eu tinha que sair dali. É aí que o inimigo assedia. E se a gente quiser mostrar Jesus na sua grandeza, na sua inteireza, na sua beleza, nós precisamos de desembaraçar de todo o peso. Eu tive tempo, Deus me deu 17 quilômetros para eu ver que o inimigo já estava rindo de mim. Eu falei, eu não quero isso na minha vida, não. Falei, o que vai ser dos meus filhos no futuro, lendo, sabendo que essa casa foi comprada por tantos $1.000, mas que aqui o valor fictício era de $10.000, ou sei lá quanto. Já pensou? Um documento por toda a vida. Eu quero, meu irmão, minha irmã, desembaraçar de todo o peso. Um dia eu cheguei para minha esposa, falei para ela, querida, senta aqui na minha frente, porque eu vou te falar algumas coisas. Eu quero ser um homem de Deus, e Deus me falou que se eu quiser ser um homem dele, eu preciso de confessar algumas coisas que eu já fiz para você. E eu lutei muito com Deus, falei, meu Deus, agora minha mulher me larga, entendeu? Agora ela me larga. Mas foi tão bom, o que era bom ficou melhor, porque o nosso Deus, Ele vem com graça. Ele é o Deus do Espírito, Ele é o Deus que dirige. E aquilo que eu pensava que ia fazer com que a minha mulher me abandonasse, ela se uniu a mim. Sabe, queridos, eu não quero ficar com cargas, a não ser que seja a carga do Evangelho que eu tenho que levar. Eu não posso ficar brincando de ser crente. A igreja não pode brincar de ser crente. Quando eu cheguei aqui hoje, eu parei ali uns minutos e eu orei diante desse templo grande. Eu conheço essa igreja há muito tempo, eu sou aqui da Penha, fui seminarista na Penha muitos anos, trabalhei no Engenheiro Goulart, que hoje é a Monte Sinai. A gente ama essa obra. Eu falei, meu Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem misericórdia, o Senhor desembaraça qualquer situação, Pai, seja na prefeitura, seja pessoal, de alguém, em nome de Jesus, Pai. Queridos, se nós queremos mostrar o nome de Jesus, nós precisamos de desembaraçar de todo o peso. A segunda coisa é que a gente precisa, está no versículo 2, de olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Versículo 2, olhando firmemente. A ideia de olhando é continuidade, é gerúndio, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Meu irmão, você pode dizer, pastor, eu não tenho essa fé. Você não tem não? Muito prazer, Ele é o autor da fé, então você pede para Ele. Você pode falar assim, mas a minha fé é tão pequenininha. Aleluia, isso é confissão. Então você pede, aumenta a minha fé. Mas você não pode deixar de olhar para Ele. Você se lembra de Pedro? Presta atenção no assédio, né? Jesus aparece andando no mar, o mar revolto, tudo escuro, eles viram um troço meio branco lá, pensaram que era um fantasma, e Jesus, era Jesus. Não, sou eu, calma. Não, mas se é o Senhor, ordena que eu vá até o Senhor. Pode vir, Pedro, pode vir. E o Pedrão foi, o camarada era doido, aqui para nós. De repente, ele começa a pisar. Quando ele deu o segundo passo, eu vou contar lá em casa que eu andei, os outros covardes ficaram no barco. Quando ele deixou de olhar para Jesus, começou a olhar para as ondas e começou a olhar para a vaidade dele. Uau, eu estou andando sobre as águas, ninguém além do meu mestre não andou. E ele começou, glup. É Titanic na certa, meu amigo, é profundo. Jesus nos chama para olhar firmemente, a palavra de Deus nos chama para olhar firmemente para Ele. Ele é o autor, Ele é que consumou a fé que você e eu temos, a fé que essa igreja tem na cruz. Ele disse, está consumado, tetelestai, acabou, eu paguei, você só tem que crer em mim. E essa crença, esse crer, essa fé vai ter sentido, vai transportar montes, vai fazer acontecer as coisas.
Você vai poder andar sobre as águas, e se não for para andar sobre as águas, eu vou abrir o mar. Quantas situações eu, como missionário, irmãos, 12 anos no Paraguai, 5 anos nos Estados Unidos, eu vi o mar se abrir, eu vi situações assim que eram impossíveis no pensamento humano acontecer. É por isso que a gente não vive de testemunho. A gente fizesse uma fogueira aqui, um acampamento, talvez a gente ia contar testemunho, ia glorificar a Deus e rir a noite inteira, mas nós não vivemos só de testemunho, nós vivemos da palavra. É a palavra que nos chama a crer que esse Deus, Ele faz infinitamente mais do que você pode pensar ou pedir. Essa semana tem uma prova de fé. Aconteceu algo no meu carro, eu tive que trocar o motor, e agora uma pessoa quer comprar o carro e eu preciso de viajar sexta-feira que vem. Então assim, está aquela coisa, aí você vai no poupa-tempo só dia 25 de dezembro, o dia 26 de dezembro, só no dia 1º de janeiro, e lá é o Detran, você não tem outro jeito. Mas o que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou chutar a porta? Eu vou gritar contra o chefe do Detran? Eu estou sendo chamado a viver. Olha, quem sabe não é para eu vender esse carro? Quem sabe não tem que ser desse jeito? Não é hora de aquietar e saber que Ele é Deus, Ele é que dirige os passos, Ele é que trava os passos, Ele é que põe uma nuvem lá e impede o faraó de chegar até o povo de Deus, Ele que ilumina de noite, Ele que manda o maná, Ele que faz a água sair da rocha. Não é hora da gente continuar crendo que esse é o nosso Deus e olhar para Ele? A gente quer fazer as coisas. E quantas vezes eu me vejo já planejando, então se não der assim, a gente faz aquilo. Não, Senhor, em nome de Jesus, me dá a quietude e o discernimento de dar os passos certos. Eu preciso de olhar para Ele, você precisa de olhar para Ele. Eu não sei como é que está a sua fé, grande, pequena, nenhuma, mas Ele é o autor, e Ele é o consumador, então você olha para Ele, Ele vai te abençoar. E em terceiro, eu queria dizer o versículo 3, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Meus irmãos, esse último versículo é como um alento, no finalzinho diz, olha, para que não vos fatigueis. É por isso que às vezes os casais estão fatigados, você pastor, eu missionário, presbítero, conselho da igreja, o diácono, a irmã, o irmão, a família, a gente está, parece que viver para Cristo é um fardo difícil de levar. Não, meu irmão, viver para Jesus é privilégio, e nós precisamos de considerar que Ele sofreu muito mais do que eu e você temos sofrido. Nós não temos sofrido nada. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de quem? Dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis. A palavra de Deus dizendo, olha, não traz fatiga para você, considere o que Jesus sofreu e olha para Ele. Ele é o autor e consumador da fé. Desembarace de todo o peso e corra com perseverança. Meus irmãos, se tem uma mulher que eu admiro, é a minha esposa, minha mãe primeiramente, a minha avó antes dela, mulher de oração, levantava de madrugada para orar, numa cidade perigosa, abria a janela sem grade, abria e falava com Deus, era quase cega, parece que ela tinha que abrir a janela, senão parece que Deus não a via, ela não via Deus, mas de repente eu me casei com uma mulher que aprendeu a fazer a comida da farinha, com as situações mais adversas que já passamos no campo missionário. De repente a gente olha assim na geladeira, não tem muita coisa, a gente olhava e não tinha lugar para comprar por perto onde morávamos. Daí a pouquinho a minha esposa aparecia com um mexido lá, um virado, não sei como é que você chama lá na sua casa, aquilo você comia até lamber os dedos, sabe? Deus tem dado inteligência, graça, discernimento, talento, dom. A Dorcas tem uma agulha. Talvez a Dorcas, a gente não sabe se ela era rica, se ela tinha a agulha, o novelo, a linha. Talvez até tivesse que pedir a outra pessoa, mas a Bíblia diz que ela fazia
toucas, fazia as blusas para dar para as pessoas que tinham frio. Alguma coisa Deus te deu, e Deus quer que você viva para Ele e trabalhe para Ele. Os irmãos do passado mostraram Deus na sua grandeza. Hoje nós vamos mostrar que Jesus é aquele que nasceu lá no Natal, numa data que não é o 25 de dezembro, mas nós comemoramos, mas esse Jesus que nasceu em algum momento na história, né? Esse Jesus que nasceu é o Jesus que eu e você pregamos e cremos. Portanto, meu querido, minha querida, não sei se Deus falou ao seu coração, não sei se você quer vir aqui comigo orar, pastor César, os presbíteros colocar a mão na nossa cabeça, mas o que eu quero é que você não saia daqui ainda capengando na sua fé. Olha, a minha fé é pequena, ou eu não tenho fé, mas eu quero uma fé robusta, e eu confio e eu olho para o autor e consumador da fé. Se você quer, vem aqui, e alguém vai estar orando por nós, eu vou estar orando por você, o pastor vai estar orando por nós, mas eu queria que essa nossa fé fosse cada dia mais robusta, porque nós temos uma carreira pela frente, é mostrar Jesus de Nazaré. Amém? Se você quiser, vem aqui, nós vamos orar.